E aí, pessoal, eu sou o Renato Alves, que estou aqui hoje para falar de um filme evangélico muito bom que eu descobri no Prime Video e se chama A Vida de Chuck, daquele escritor gospel muito famoso, Stephen King. Pois é mais um de seus contos que tem direção de Mike Flanagan e foi uma baita de uma descoberta boa. Pois é, minha esposa essa semana, ela está com um dedo muito bom para escolher filme. Nós já vimos essa semana, todos os filmes que nós assistimos essa semana foram muito bons e eu estou com vontade de falar sobre cada um deles. E, para começar, vamos começar com A Vida de Chuck. Pois é, galera. Bom, vamos lá. Esse filme é uma história muito legal e eu quero iniciar aqui de cara falando para vocês. Se vocês não querem spoiler, corre daqui, beleza? Eu vou falar do filme com spoilers, do jeito Renato Alves de falar de filme, então se você não quer, se você ainda não viu, vai assistir, depois você volta aqui e conversa junto com a gente aqui nos comentários. Vou pedir também a caridade de vocês, de darem um like, de compartilhar o vídeo, de comentar, porque as pesquisas, tudo que eu faço aqui dá um trabalho danado e se vocês puderem reconhecer isso, agradeço de coração, beleza? Mas vamos lá. A Vida de Chuck. Pois é, essa é uma obra do King que vai expandir a sua maneira de ver o mundo. Se eu dissesse para vocês que cada um de nós é um universo muito vasto, abro com uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que vocês, cada um de nós, contém multidões? Complexa pergunta, né? Mas, dentro disso, existe uma amplitude de assuntos super legais para a gente bater um papo aqui muito bacana e degustar um pouco mais dessa história que eu achei fantástica. Esse filme tem ficção científica, tem terror, apesar de não termos ali nenhuma decapitação, nada com muito gore assim, mas enfim, é um filme que tem ali o seu terror psicológico bem da maneira do King, né? E além disso, nós temos aí um drama muito forte, que é o valor à vida. Pois é. Eu quero começar esse pensamento com uma breve reflexão sobre assim, eu não sei qual é, não sei se ele segue alguma religião, o King. Eu vi nas pesquisas que ele é religião, mas eu vi nas pesquisas que ele é católico, mas eu não sei se ele é um católico desses fervorosos, não sei se ele é um daqueles caras que de fato são praticantes, né? Mas eu gosto de ver que em todas as obras do King, ele sempre tem um viés bíblico ali. Por isso que eu falo que não dá pra falar do bem sem falar do mal e vice-versa. Então assim, quem acha que o King só faz filme de terror porque ele é satanista, porque ele é um operário do demônio, qualquer coisa do tipo, sai dessa. Até porque, mesmo que seja, ainda assim ele sempre traz ali alguma coisa enraizada na Bíblia, no Evangelho de Jesus. Isso que é muito louco de você ver. Lá em O Nevoeiro, por exemplo, a gente tem aquela crente fervorosa. Ela funciona como uma antagonista ali no filme, né? Mas, entretanto, a palavra está lá, em meio àquele caos todo. Aqueles monstros que a gente não sabe o que é, se são ETs, se são demônios, se são criaturas das trevas. Ninguém sabe explicar o que é aquilo. Apesar de parecerem mais ETs, enfim. Mas, tá ali. Você não sabe o que acontece no meio do nevoeiro até chegar ao final do filme. E é uma coisa bem legal porque, assim, atualmente as obras do King têm sido obras muito boas de serem assistidas. A Vida de Chuck é uma delas. E, por exemplo, esse remake que fizeram de O Sobrevivente, putz, é um filme legal. Dá-se muito a interpretação do Glenn Powell ali. Eu já gostei mais desse do que o filme dos anos 80. Mike Flanagan fez o jogo, acho que é o Jogo da Sedução, alguma coisa assim, que também é uma obra do King muito da hora. É muito bem feita, é uma coisa que é perturbadora, né? Entretanto, o Nevoeiro. A Netflix fez uma série do Nevoeiro. Eles podiam aprofundar, podiam ter feito umas coisas muito mais legais ali, e no fim ficou uma droga. Eu prefiro o Nevoeiro antigo. E o que acontece? Entre altos e baixos, o King sempre tem uma boa história para contar. E A Vida de Chuck é uma coisa que perturba, que encanta, e ao mesmo tempo faz você querer degustar um pouco mais depois que acaba esse filme. E é mó legal isso. Bom, vamos lá. Esse é um filme que ele é invertido. Ele vai do fim para o começo. São 3 atos e nós já entramos no caos do apocalipse do 3º ato. Pois é, a gente já começa a assistir o filme do final. Uma coisa muito enriquecedora nesse filme que faz bastante diferença aqui, é o elenco. Nós temos o Tom Hiddleston como Chuck, ou Charles Grant. Nós temos o nosso Luke Skywalker, Mark Hamill, como o avô do Chuck. Nós temos a Karen Gillan como a Felícia. E nós temos o Marty, que é
interpretado pelo Chiwetel Ejiofor. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas se não for, me perdoe. Enfim, e o terror desse filme está exatamente no início dele, o apocalipse. Por quê? Porque o apocalipse já começa a mostrar que o mundo está em colapso, que as comunicações foram desligadas, os fenômenos naturais têm cada vez ficado mais grosseiros no mundo, as placas ali da Califórnia se separaram, então o mundo está se acabando ali. Só que ninguém entende por quê. A única coisa que todo mundo consegue ver naquele momento são outdoors, matérias no jornal, tudo isso agradecendo ao Chuck, que parece uma entidade divina ali, né? E ninguém entende por quê. Todo mundo conhece de ouvir falar, mas ninguém sabe de fato quem é esse tal de Chuck. Isso te pega no início do filme e vai fazer com que você queira saber quem é o Chuck ali. Só que o fim do mundo está acontecendo. Uma coisa que fica muito forte aqui nesse terceiro ato é a quem recorremos em situações extremas. Até então, o Chuck é apenas alguém que nós vemos sendo agradecido por tudo aquilo, mas a gente não entende por quê. Quem segura a base desse ato é o Marty e a Felícia, o relacionamento entre eles. O Marty é um professor de escola pública e a Felícia é uma enfermeira em um hospital que está um caos naquele momento. O Marty está passando mais um daqueles dias tediosos na escola, onde ele passa a matéria, os alunos fingem que se interessam, mas você vê que na cara deles não estão nem aí. Ele está fadigado ali com os relacionamentos com seus colegas de trabalho, professores, com os pais dos alunos, mas ao mesmo tempo, enquanto tudo isso está acontecendo, a vida tediosa de um dia de trabalho, na TV, na rua, você vê que o caos está cada vez ficando mais forte. A Felícia no hospital, ela começa a ver que o atendimento começa de uma certa forma a ficar fora de controle. E isso começa a alarmar essas pessoas e tudo mais, e consequentemente a Felícia acaba ligando para o Marty perguntando: será que é isso que está acontecendo? O Marty, assim como o avô do Chuck, que nós vamos ver mais para frente, ele tem uma teoria científica para isso. Ele explica lá. Eu não anotei para trazer para vocês, por quê? Porque a maneira como eu podia falar para vocês podia não ficar tão clara. Às vezes acontece isso, eu estou falando alguma coisa e parece que não fica tão claro ou não chega dentro daquela ênfase que eu quero passar para vocês. Mas enfim, ele fala de uma teoria com relação à complexidade do tempo. E chegando ao ponto que aquele dia especificamente é o fim do mundo. E tudo bem, parece ser mais um dia normal na vida deles, a Felícia está ali com medo, o Marty de uma certa forma já está consolado ali, ele meio que já espera o que está acontecendo, enfim. E ele vai conversando com a Felícia, ele vai entendendo o medo da Felícia, mas ele vai tentando acalmá-la também, né? E, consequentemente, o fim do mundo acontece. Só que eles olham para o céu, tem um avião passando lá e falam: obrigado, Chuck. Outdoors pela rua, obrigado, Chuck. TV passa os colapsos e nos intervalos, obrigado, Chuck. Parece que só tem isso na TV, obrigado, obrigado, obrigado. São homenagens, é tudo, né, pro Chuck. Além disso, os relacionamentos entre as pessoas. Quando as pessoas são perguntadas na rua: você conhece esse Chuck? Ninguém conhece. Chega o fim do mundo e ali fica claro, a Felícia, ela vai para a casa do Marty e os dois terminam ali, vendo o fim do mundo, sentados no quintal e olhando para o céu, vendo o universo e as estrelas sumindo. É uma cena muito bonita, diga-se de passagem. E assim acaba o terceiro ato, o fim do mundo. No segundo ato, que de fato nós vamos conhecer o Chuck. Nesse final do terceiro ato, fica uma das frases que me pegaram. Nada disso parecia importante, mas tudo era. Nossa vida, ela tem tantas coisas que parecem que não valem nada, que são tão pequenas, mas tudo na nossa vida tem relevância. É louco pensar isso, né? Mas vocês já pararam para pensar que talvez no fim você vai se lembrar de coisas, brigas, situações das quais você vai se arrepender de ter levado aquilo, nunca ter consertado essas coisas. Essa é uma das reflexões que fica aqui nesse final de ato. Porque quando a Felícia se une ao Marty para ver o fim do mundo acontecer, em algum momento eles pensaram:
Será que valeu a pena a gente se separar? Será que não dava pra gente ter conversado sobre aquilo que nos incomodava? Será que foi necessário a gente se separar? Isso eu estou falando de forma hipotética, são especulações que eu penso. Até porque no final, o Marte e a Felícia, eles terminam ali, sentados em cadeirinhas de praia, olhando o universo se acabar de mãos dadas. Será que, de fato, aquilo tudo era tão importante para fazer com que eles tivessem se separado? Agora trazendo para a nossa vida. Será que tem tanta importância assim? Aquelas coisas que nos assolam, que nos entristecem, que nos magoam, será que tem tanta relevância assim pra gente não pensar em perdoar, não pensar em consertar? É muito louco isso. Enfim, chegamos no segundo ato. Pois é. Bom, eu fiz esse gesto, não foi por acaso, mas vamos lá. No segundo ato, nós conhecemos de fato quem é o Chuck. É interessante que nessa história ela tem um narrador. E o segundo ato começa de uma maneira muito intrigante, vamos dizer assim. Por quê? O segundo ato começa com o narrador narrando 3 personalidades. Uma baterista de rua, que está ali fazendo seu trabalho diário. Começa com uma moça que está indo para casa deprimida, magoada, que provavelmente vai se matar. E o Chuck. O Chuck indo trabalhar. O narrador conta. Essa baterista de rua faz sempre a mesma apresentação ali naquela esquina. Ela toca, as pessoas passam, deixa alguma gorjeta ali, no final do dia ela vai embora para casa dela e feliz com o que ela ganhou. Num outro ponto, tem uma outra garota indo para casa, terminou um relacionamento, ela está frustrada, ela está com a cabeça em frangalhos e ela está pensando em se matar. Provavelmente ela vai encher a cara e vai acabar com a própria vida na hora de chegar em casa. E vem o Chuck, a baterista avista o Chuck. E olhando para o Chuck, ela imagina que aquele cara vai ser mais um cara bem vestido, que vai passar por ali e não vai olhar para ela e vai embora. Só que quando ela olha o Chuck, ela pensa de uma maneira diferente também. Ela pega e fala, se eu fizer meu trabalho de uma forma diferente, esse cara pode olhar para mim e me dar uma boa gorjeta. E ela começa a tocar de uma maneira assim visceral. Ela toca com alegria, ela toca assim para chamar a atenção mesmo. Lembra muito aquele filme de jazz, que eu não lembro o nome agora, mas é muito bom. Concorreu ao Oscar, inclusive. Se eu lembrar o nome aqui, eu falo pra vocês. E o Chuck vem, passa por ela como ela imaginou, que ela queria passar, ela não ia olhar pra ele e tal, tudo, só que ele para. Ele para e ele volta. Quando ele volta, ele começa a dançar e ele dança, tipo, muito bem. Com isso, ela continua tocando ali freneticamente, ele continua dançando ali intensamente e ajunta uma galera. Isso chama a atenção daquela outra moça que está indo para casa. E essa moça vem olhar e ela começa também a fazer ali alguns passinhos, ela começa a se soltar olhando aquilo. O Chuck repara e puxa ela para dançar. E os dois começam a fazer uma apresentação tipo La La Land, sabe? Os dois começam a dançar tudo. O Chuck, em determinado momento, ele dá uma parada, como se ele estivesse sentindo alguma dor. Mas, quando todo mundo pensa que o show teria acabado, ele volta a dançar. E os dois fazem uma apresentação incrível com a baterista que é de tirar o fôlego. Por que eu contei essa cena para vocês assim tão detalhadamente? Entra na questão que eu vou conversar com vocês aqui de que a vida comum é, na verdade, gigantesca. Pois é. Se você pensa que a sua vida não é relevante, se você pensa que as pessoas não olham para você, que não sabem da sua existência, você está pensando errado. Na pregação de domingo, Dia das Mães, o pastor Bruno falou uma coisa muito bonita, que o amor de mãe é parecido com o amor de Deus. Maior que o amor de mãe, só o amor de Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você pensa, por exemplo, em se matar, quando você pensa em desistir, quando você pensa em fazer o pior com você mesmo, porque você acha que você não é importante para alguém, você está sendo egoísta. É duro de falar isso para você, mas é. Por quê? Porque você não está pensando naquelas pessoas que amam você. Você só está pensando em acabar com um problema que te incomoda. Você pensa que aquilo não tem solução, mas tem. Que nem um amigo meu sempre falava numa das músicas dele, nenhum mal dura a vida inteira. Meu saudoso amigo Ícaro Olivieri, pois é.
E é interessante porque enquanto eu falo aqui para vocês, eu também estou falando bastante coisa de pessoas que me inspiram. E vocês, pasmem, conseguem entender o tamanho da importância de vocês na vida de uma outra pessoa? O Renato Russo, em 1993, se interna numa clínica de desintoxicação para se livrar do álcool e das drogas. Uma das maiores motivações em uma entrevista que ele dá para o Jô Soares é exatamente o fato de ele não conseguir se relacionar com as pessoas que ele ama. Pensa só, Renato Russo, eu me incluo nesse meio, foi um cara que exortou uma série de pessoas, inclusive eu. Ele fez com que muitos pensamentos mudassem, ele fez com que muitas pessoas conseguissem não se sentir tão sozinhas, mas ele mesmo relata em uma entrevista da MTV que ele estava rodeado por milhões de pessoas, mas estava sempre sozinho. Ele não conseguia ter ali motivação para confiar nas pessoas que estavam perto. E as pessoas das quais ele confiava e amava não acompanhavam a rotina dele, porque na maioria das vezes estava sempre longe. Enfim, ele acaba ali tendo esse ato de coragem e um posicionamento muito incrível de entrar na clínica para se curar. Muito louco. Agora, para e pensa. Tua vida. Será que é tão irrelevante assim? Mas é claro que não. E se você pensa, para de pensar nisso. Porque aqui, quando a gente vê a vida do Chuck, você vai vendo que as coisas convergem umas com as outras. E por que eu falei tudo isso para vocês até aqui? Só desse início de segundo ato. Porque entra uma outra camada aqui. As pessoas, elas são mundos para outras. Complexo isso? Pois é. Mas por que as pessoas são mundos para as outras? Imagina você... Aqui eu não vou falar de conexão. Vou falar só da questão de diferenças que você pode fazer na vida de pessoas. Aleatórias. Pessoas que você muda só de você, de repente, olhar. Um sorriso, um gesto, um agradecimento. Quando você vai lá no mercado, por exemplo, e conversa com a caixa enquanto ela passa suas compras. Não sei qual que é o teor, a intensidade, mas às vezes um obrigado, um gesto de gentileza muda a vida daquela pessoa. Assim, quando você se estressa, quando você reclama, às vezes quando você até falta com respeito com essa profissional e aquilo ali machuca ela. Você tem responsabilidade por aquilo que você causa. Às vezes, indiretamente, porque não se trata especificamente da forma direta como você se conecta com alguém. Mas, às vezes, um comportamento, um gesto, faz com que você melhore o dia de alguém ou piore também. Maluco isso. Mas a pessoa deixou você atravessar a rua. O farol tá verde, ele esperou você atravessar para ele poder seguir o caminho dele. E você, às vezes, só falou obrigado. Sabe? Você, às vezes, só fez um desculpa. Fiz cagada, tô atravessando o farol verde. Foi mal. Às vezes parece que isso é muito pequeno. Lembre-se, tudo importa. Parece às vezes que isso é muito pequeno, mas de repente você muda o dia de alguém. Um flerte, você está passando na rua, às vezes você nem quer conhecer aquela pessoa, você só vê que aquela pessoa é atraente, vocês dois ali meio que se entreolham e de repente uma piscada para essa pessoa. Faz aquela pessoa ali levantar a autoestima dela. Sabe? Às vezes aquela pessoa está se sentindo feia, está se sentindo uma pessoa repugnante e de repente isso acontece, isso levanta a moral dela, a vida dela, sabe? Você não sabe o que você causa, mas você causa. Isso é interessante de a gente pensar. Porque o King, ele no conto especificamente no livro, a gente vai ver sobre isso, ele foi filosófico. E pequenas coisas mudam, fazem grandes coisas acontecerem. É incrível isso. E aqui no filme, nós vemos essas pequenas coisas. Enquanto o Chuck dança, ele lembra. E quando ele lembra, o narrador vai lá e conta a história. Dançou bem, não foi? Pois é. Vocês devem estar se perguntando como é que o Chuck sabe dançar tão bem. E volta lá na história dele, quando ele era criança. Após a morte dos pais e da irmãzinha dele, num acidente de carro, ele vai morar com os avós. Somos apresentados a avó e o avô de Chuck. E a avó chama Sarah, coincidentemente, um nome muito parecido com o da atriz, a Maya Sara. Pois é. A Sarah, ela vai lá, ela é responsável por esse pé de valsa que o Chuck é.
e ela ensina ele a dançar ali vários ritmos de música. Ela ensina ele a se soltar, a ser mais ousado. E lá na escola, quando existe o grupo de dança com a professora de educação física, o Chuck vai lá, mesmo tímido, ele vai lá e arrisca entrar nas aulas de dança. E nas aulas de dança ele conhece uma garota um pouco mais velha, que dança pra caramba também, os dois fazem uma dupla imbatível. E lá ele aprende a dançar vários estilos musicais. É muito legal isso, porque você vê o desenvolvimento, você vê que ele leva jeito ali. E o garotinho que interpreta o Chuck, ele é muito bom. Com isso, nessa casa, após a morte dos pais do Chuck, fica aquele vazio. E nessa casa existe um quarto especificamente, que a gente só vai descobrir o sentido dele no final do filme. O vô dele, esse quarto é trancado com cadeado e o vô dele proíbe qualquer pessoa de entrar lá. É o único lugar na casa que você não pode pensar em entrar. E você não entende o porquê. O avô dele ensina tudo para ele. Ele sabe que o Chuck é um garoto inteligente, então ele vai lá, ele ensina. E o Chuck resolve querer ser dançarino. E o avô dele pega e fala para ele da importância da matemática na vida, que a vida é cálculo, a matemática está em tudo, né? E vem com aquela teoria de tempo falando sobre a complexibilidade do tempo, para falar sobre o nosso tempo que é finito. Aí você já vai vendo que o filme vai ganhando uma camada muito mais forte, você vai entendendo quem é o Chuck, mas ainda assim, nada te dá espaço para entender o porquê que o Chuck é tão querido. O filme ele vai te entregando esses fragmentos durante toda a sua duração. Diferente do conto do livro, que eu vou fazer essa diferenciação no final. Mas é bacana, por quê? Porque você vai se apegando não só ao Chuck aqui, mas também aos avós dele. E uma coisa bacana é que assim, quando você vê aquela porta com aquele cadeado, passa despercebido no início, mas é a casa onde o Marty mora durante o apocalipse. Você está começando a entender aqui a linha. Vocês já assistiram a série do Loki? Tem as ramificações do tempo quando você faz alguma coisa diferente? Pois é. Aqui você vai vendo essas ramificações. Por quê? Porque você começa a entender ali que depois da família do Chuck, quem morou naquela casa é o Marty, né? Mas assim, até então você não vê ligação com o Marty. E vem uma pequena ligação na escola. O Marty é professor na escola aonde o Chuck estuda. Só que ele não dá aula pro Chuck. Ele só é professor lá, ele não dá. E na escola, nós temos aí um ponto crucial do filme, e talvez a fonte de inspiração onde o King encontrou o encorajamento de escrever essa história. A professora lê para os alunos, na aula que ela está dando, um texto de Walt Whitman, que fala a seguinte frase: você é vasto, eu contenho multidões. Com isso, o Chuck fica ali confuso com o que ela quer explicar, acaba a aula e ele vai lá e pergunta o que quer dizer aquilo lá tal. E ela explica que cada um de nós temos um universo na nossa mente. Esse universo está sempre em expansão. Quanto mais você vive, mais você expande esse universo. Eu atrelei isso na hora a conhecimento. Comportamento, atos, posicionamentos, essas coisas todas. Entretanto, isso é muito mais profundo do que o que a professora quer dizer. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas são mundos umas para as outras? Até aqui nesse segundo ato, nós vimos aí pessoas que tanto participaram como só estavam por perto do Chuck. Pessoas que eram tão profundas com as bases e as raízes com os familiares, quanto pessoas que talvez o Chuck só conhecesse de ver, de olhar de longe, como o Marty e algumas outras que aparecem. A baterista, a dançarina, enfim. Todas essas pessoas têm as suas vidas, e cada uma delas traz algum tipo de experiência. Eu estou na vida de mais 3 pessoas que está na sua. Maluco isso, né? Mas para pensar. Eu tenho relevância
em pelo menos mais 3 vidas além da sua. Você que convive comigo pega trejeitos, pega maneiras, pega manias de caminhar comigo. Você acaba falando frases que eu falo, você acaba se inspirando em comportamentos que eu tenho, você acaba tendo ali posicionamentos parecidos com os meus, porque nós temos um convívio entre eu e você. Isso você leva para mais 3 pessoas, ou seja, estamos sempre conectados uns com os outros, direta e indiretamente. Porque lembra que eu falei para vocês sobre a questão de você às vezes dar um oi para uma pessoa que está passando, cumprimentar alguém que você não faz ideia de quem seja? Pois é. Com isso nós acabamos entendendo uma questão bem importante, que é cada estrela no céu daquele apocalipse que vai subindo lá no final é uma vida que passou pela vida do Chuck. Olha o tamanho disso, cada pessoa é um planeta. Quando você olha para o céu, hoje com a questão da astrologia, nós temos planetas ali que nós sabemos pelo nome, pelo posicionamento, a gente sabe que estrela que é aquela que está em determinado lugar. Então é legal, né? Porque muitas dessas estrelas nós batizamos com algum tipo de nome. Cinturão de Órion, Marte, Júpiter, Sol, tudo isso são batismos que nós demos aqui para essas estrelas. Às vezes a gente não conhece alguém pelo nome. Aí nós damos apelido. Olha, a senhora da janela, porque todo dia que a gente passa por uma determinada rua, tem aquela mesma senhora olhando na janela naquele mesmo horário. Olha, o tiozinho do bar. Você passa na frente do bar, você sempre vê aquele tiozinho. Aquele tiozinho também te vê. É aquela coisa. Se você pode ver, ele também pode. E vai ficando marcado. Então o que acontece? Tipo, essas pessoas, você olha elas de longe, você tira suas próprias conclusões sem conhecer. É o que a baterista fez com o Chuck. É legal isso, né? Porque você para pra pensar nisso, você fala, é mesmo, né? Aquele cara passa todo dia por aqui, ele deve ser assim, ele deve ser assado. Você começa a achar, você começa a pensar, você começa a medir. É muito louco isso. Tem um filme, eu não lembro o nome, eu sou péssimo pra ficar lembrando sem fazer aqui, até porque muita coisa vem na hora que eu tô conversando com vocês. Tem um filme, não lembro o nome agora pra falar pra vocês, mas alguns vão identificar, quem identificar pode colocar aqui nos comentários. Todo dia, ao meio-dia, um fotógrafo vai lá na vitrine da loja dele e aperta o botão para tirar uma foto da câmera que está na vitrine. E essa câmera, todo dia, ela capta uma moça que passa. Então, tipo, quando ele para reparar nesse detalhe, ele começa a despertar curiosidade para descobrir quem é aquela moça, por causa de uma foto. Eu tenho certeza que em algum momento você tirou alguma foto, saiu alguém naquela foto e você ficou curioso para saber quem era. Louco isso, mas é verdade, acontece. E com isso, nós vemos aqui uma espécie de camada que vai ficando muito mais legal, que você começa a entender o porquê que esses personagens estão aparecendo na história do Chuck. O porquê que aquilo tudo vai se moldando. É como se você estivesse fazendo ali uma estátua de argila, você está dando forma, mas ainda não tem aparência de nada. Aquilo está começando a ganhar alguma estética. E é muito legal que o filme vai trazendo isso pra gente. Já no terceiro ato, nós vamos ao maior mistério do filme. Ah, nós vamos pro começo, para entender o começo da história, para entender o final? Não. Nós vamos pro arco onde todo mundo quer saber o que tem no quarto, trancado, com aquele cadeado. E é muito louco, porque aqui é algo muito pesado. O que lembramos constrói quem somos. E assim eu começo a última camada desse vídeo, porque aqui a coisa fica muito mais complexa e reveladora. Pois é. Bom, vamos lá. No final aqui do filme, o Chuck abre aquela porta que era proibida na casa. O vô dele morre, ele fica sozinho lá. Com isso o Chuck também já é adolescente. Já está se encaminhando para ir para a faculdade. Essa porta, se eu não me engano, ela se abre em 3 momentos. O primeiro momento é quando, eu não lembro se é a avó ou o vô do Chuck, a porta está aberta, o Chuck ainda é criança, ele vai no caminho da porta e a avó dele fala para ele não ir. Ela breca ele, fala, ó, você pode brincar em todos os lugares da casa, entretanto, jamais suba até lá. O vô dele sobe para trancar a porta, se eu não me engano. Quando o vô dele sobe para trancar a porta, o vô dele faz uma cara de tipo abismado assim. Você vê um olhar de medo, você vê um olhar de tristeza, só que não mostra o que ele está vendo. Ele vai lá, tranca a porta e desce. Ok. No segundo momento que essa porta abre, o vô do Chuck está bêbado. E o Chuck vai lá e rouba a chave do vô dele para abrir a porta. Quando ele chega lá em cima, o Chuck só vê a janela.
O vô dele, vendo que a porta está aberta e que o Chuck está lá na frente da porta, ele sobe, tira o Chuck e, com isso, ele faz uma cara de medo, medonha mesmo, coloca a mão no braço e é como se ele sentisse uma dor muito forte. Enfim, ele vai lá e fecha a porta. Depois ele pede desculpa porque ele acaba empurrando o Chuck e o Chuck desce a escada capotado lá. Enfim. A terceira vez já é no final do filme. E o Chuck entra lá. Quando o Chuck entra lá, ele vê que tudo que falavam pra ele era mentira. Falavam pra ele que o chão era frágil, que as madeiras estavam podres, ele podia entrar lá e cair por essas madeiras, se machucar. Falavam que aquele quarto não tinha nada de importante, que ele estava fechado, era para guardar coisas velhas, enfim. Quando o Chuck abre a porta, não tem nada lá. Ele entra no quarto e continua não vendo nada lá. Chega a ser frustrante quando ele abre a porta. O problema é quando ele vai sair. Quando ele vai sair, ele encontra uma cama de hospital com um homem deitado nessa cama de hospital. E a câmera faz questão de te mostrar uma cicatriz que tem na mão. Volta um pouquinho. E ele conta a história daquela cicatriz para a esposa dele. Só que ele não conta a verdade. A esposa dele vê que ele está chateado. Ele fala, olha, eu menti para você. Essa cicatriz ela tem uma história. Ele conta a história. Quando ele conta a história da cicatriz, a garotinha que fazia par com ele lá na escola dançando, ele chama a garota para ir pro baile. A garotinha já tem uma paquerinha, já tinha sido convidada e fala, olha, eu não vou com você pro baile, mas lá no baile eu posso dançar com você, a gente vai arrebentar. Ele aceita, mas ele fica frustrado por quê? Porque ele gosta dela, né? Com isso, lá no baile, nós temos duas revelações importantes aí. A da cicatriz e uma que faz todo o filme fazer... Todo o filme não, mas faz com que alguns fragmentos que não foram revelados até então façam sentido. Mas aí você tem que estar prestando muita atenção. Por quê? O primeiro fragmento é a questão... Até aqui, a gente já falou bastante sobre essa coisa de conexão, mas a gente não falou da relação que a Felícia tem na vida do Chuck. E é irrelevante isso, mas para fazer sentido, no baile da escola, a gente vê que a Felícia trabalha com o Marty na escola. Apesar do Marty não ser professor do Chuck, nós vemos que o Chuck estudava na mesma escola que o Marty. E, consequentemente, naquela época, a Felícia também trabalhava na escola, talvez na enfermaria da escola. Ok, talvez a pessoa que tenha socorrido ele após o baile não mostra, mas a chave está na dança. Ele dança com a amiguinha dele, apesar de relutar bastante, porque ele fica frustrado, ele gosta da menina, ele fica triste, ele não quer dançar, porque a menina tem um parzinho lá. Quando ele é encorajado pela professora de educação física lá no baile, ele vai lá e os dois arrebentam no baile. É muito legal isso. E no fim ele ganha um beijo. Só que ele fica deslumbrado com esse beijo. Para a esposa, ele fala que após eles dançarem, o menino ficou enciumado, foi lá e brigou com ele, ele machucou a mão. Mas na verdade ele fica deslumbrado, ele vai lá pro campo e em um alambrado ele machuca a mão. Provavelmente quem fez o curativo foi a Felícia naquela noite. Mas ele fala que ele está entristecido por causa disso. Aí faz a história da Felícia entrar no mundo do Chuck. Ok. Mas a segunda questão é a própria cicatriz. Quando o Chuck, adolescente, vê o Chuck adulto na cama de hospital, o Chuck adolescente vê a cicatriz na mão. E ele entende que é ele ali deitado naquela cama. E aí me vem uma música daquela banda evangélica gospel muito poderosa, que é o Biquíni Cavadão, com a música Meu Reino. Meu Reino é uma música que fala sobre tudo isso. O fato de tudo aquilo que quando você sai de casa, você absorve para você. Lembra que eu falei dos relacionamentos? Lembra que eu falei da forma como às vezes algumas pessoas só passam por a gente? Pois é. O final dessa música conta a história de uma pessoa que saiu de casa, flertou com uma mulher qualquer, e ele voltou feliz porque ela sorriu para ele. É uma história muito simples, mas que faz todo sentido, porque assim, na música especificamente, ele fala de tudo que ele traz para dentro de si. A casa dele é ele, né? E é muito legal que o reino dele é tudo que ele absorve. Aqui, meu reino. Aqui você vê os games, o Uncharted, minha raiz no PlayStation. Aqui você vê o Woody, a animação que eu mais gosto. Só que isso daqui, além de ser o Woody da animação que eu mais gosto, foi um presente de um amigão meu. Aqui atrás, ó, tudo que eu gosto de cinema. Então, o que acontece? Aqui, ó, se vocês vissem tudo isso aqui, atrás tem os escudos do Capitão América, que tem a ver com o meu trabalho e com um personagem que eu gosto demais. Aqui tem o Batman,
rodeado pela patrulha canina, que faz parte do universo da Sabrina. Ali tem o Bono, o Dinho e o Bon Jovi, na versão Funko, que faz parte do meu gosto musical para música. Então o que acontece? Tipo, tem os livros da livraria, mas também coisas que eu estou lendo, que eu estou compartilhando com vocês. Tem a questão do jornalismo, que eu gosto de fazer com vocês. E essa semana eu postei um vídeo da Sabrina me entrevistando, que é muito legal. Então, assim, lembra que eu falei das conexões? O filme se trata disso. Quando o Chuck está lá, naquele leito de morte, e a gente vê o apocalipse acontecendo lá no início do filme, nós temos ali esses mundos se apagando, porque o Chuck está morrendo. O Chuck adolescente, quando vê aquela coisa, ele decide seguir em frente. Ele decide, sabemos que nós vamos morrer, isso é fato. Não sabemos quando nem como, mas a morte, isso é fato, nós vamos morrer. Como que você vai seguir a sua vida? Com a ansiedade do que vai acontecer? Ou viver seus dias o melhor que você puder? Como diz a música, eu preciso de outros sapatos, outras roupas, outros temperos, para formar minhas ideias e meus sentimentos. Eu sou a soma de tudo que vejo e minha casa é um espelho, onde à noite eu me deito e sonho com as coisas mais loucas, sem saber porquê. Vocês entendem? Eu não sei qual é o seu estilo. Se você é mais introvertido, se você é mais espontâneo, se você é mais extrovertido. Eu não sei como que você costuma fazer as suas conexões, eu não sei como que é você no seu trabalho, eu não sei. Mas eu sei que você pode arriscar um pouco mais. O filme mostra que o Chuck ele fica com vergonha de falar para a garota, porque ela é um pouquinho mais velha, que ele gosta dela. Mas ele arruma um jeito e no final ele ganha um beijo dela. Eu era muito tímido quando eu era mais novo, então, tipo, a minha maneira de dizer que eu gostava para alguém era escrevendo bilhete. Graças a Dinho Ouro Preto, eu fiquei mais extrovertido. Por quê? Quando eu via o Dinho lá no palco, falando com as pessoas, quando eu via ele cantando, quando eu via ele dando entrevista, eu achava aquilo mó legal. E eu acabei absorvendo aquilo. Hoje eu falo aqui com vocês, é estranho falar com uma câmera, mas eu sei que por trás dela tem vocês aí assistindo. E é mó legal quando alguém de vocês colocam um comentário aqui no vídeo, ou comentam, ou eu vejo que vocês compartilham. Pô, é muito bacana, muito legal isso. Agora imagina só, todo sábado você para no mesmo farol e vem aquela mesma moça te entregar aquele panfletinho do trabalho que ela está exercendo lá. Você todo dia passa e o tiozinho do boteco está lá, olhando a paisagem, olhando a vida, você está lá. Você passa por ele às vezes. Você já pensou em falar um oi para ele? Não é para vocês serem melhores amigos, mas é para vocês saberem da existência um do outro. Você já pensou que isso pode mudar seu dia? A garota que você gosta, o rapaz que você é interessado. Você já parou para pensar que no Só Por Hoje Para Sempre do Renato Russo, ele fala que ele é muito introvertido. E uma das coisas que ele mais queria era fazer alguma coisa com o Cazuza. Só que os dois não batiam. Por quê? Porque os dois eram tímidos. Um tinha vergonha de falar com o outro e nunca criaram nada juntos. Por entrevistas, um sabia que um admirava o outro. E mesmo assim não tiveram a oportunidade de criar nada juntos. Será mesmo que você quer não criar? Será mesmo que você quer perder a oportunidade de se conectar, de convergir com alguém? Sabe? Nosso mundo hoje mais afasta do que aproxima. É esse o mundo que você quer para sua vida? O Chuck, aqui, ele fala uma coisa que é muito evangélica. Esse filme, o Chuck, ou se vocês preferirem, o Stephen King, ele passa uma coisa que, apesar de filosófica, é muito evangélica. Em João, tem uma passagem que Jesus está na Galileia. E na Judéia vai rolar a festa dos tabernáculos. Quando eu falo que o King é evangélico, vocês não acreditam? Vamos lá. Lá, naquele momento, os irmãos de Jesus falam para ele ir para a festa dos tabernáculos e se revelar para aquele povo, para falar das coisas que ele veio fazer, para mostrar o poder que ele tem. Né? Por que eles fazem isso? Porque eles não acreditam em Jesus. E aí Jesus responde da seguinte forma: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O seu tempo é agora. Vocês conseguem pegar o filho de vocês e brincar lá no parque. Mas brincar mesmo, não é tipo colocar a criança para ficar lá no escorregador, no balanço, seja lá o que for, e você ficar com a cara no celular.
Brincar, aproveitar, tempo de qualidade. Vocês têm isso com os filhos de vocês? Você tá no mesmo espaço que a tua esposa? Você tá servindo a tua família? E o que eu tô falando aqui é de relacionamento, é de conexão. Eu não tô falando isso da boca para fora, não. Para de se preocupar com seja lá o que for. Que nem o Ícaro fala, nenhum mal dura a vida inteira. Então, deixa os problemas para os dias úteis. Se não der para esperar o dia útil, deixa o problema para o dia seguinte. Se não for uma coisa que você consegue resolver agora, deixa para um outro momento. Mas não esquece de viver a tua vida. Não esquece de fazer a diferença na vida das pessoas que estão conectadas com você. Não esqueça de sorrir. Não esqueça de flertar. Não esqueça de viver. Não esqueça de ser gentil. Tudo isso faz diferença. E é onde esse filme dança nessa seara. Porque isso é muito louco. Você está contendo esse monte de gente que passa por você dia a dia que você nem se dá conta. E você está trazendo no seu comportamento, na sua inspiração, no seu posicionamento, um monte de coisa das pessoas que estão ali, diretamente ligadas a você. Olha que louco isso. Porque é disso que esse filme fala. Ele é complexo, eu sei. Tem uma ficção ali por trás, uma coisa meio fantasiosa, mas vocês já pararam para pensar que os contos de terror do King, eles são exatamente para te tirar de uma zona de conforto? Os monstros que a gente não consegue ver dentro do nevoeiro, é a nossa ansiedade fazendo com que a cautela pareça algum tipo de proteção, para a gente deixar de ser ousado, para a gente tentar de arriscar. A Bíblia fala o tempo todo. Infelizmente, as profecias do Velho Testamento parecem visões do futuro. Apesar de serem, a ideia não é essa. A ideia é te encorajar, é te exortar. A ideia é fazer com que, apesar do que pareça ruim, você siga a sua vida. Você vai errar, você vai cair, você vai passar por momentos medonhos, tempestades, avalanches, tsunamis, que é o apocalipse do início do filme. Mas você também vai passar pelo amor. Você vai passar pela calmaria. Você vai passar pela felicidade. O filme está te encorajando a isso. Apesar do Chuck ver ele morrendo, ele se formou. Ele teve uma vida. Ele casou. É disso. É essa a mensagem que o filme entrega pra gente no final. No filme mostra que o Chuck tirou aquela menina que estava indo pra casa se lascar para dançar. Ele nem conhecia ela. A baterista, ela fez a apresentação de uma maneira diferente para chamar a atenção do Chuck. E ela não fazia ideia de quem o Chuck era. O filme lá do começo que eu falei para você que a baterista toca muito, a referência era o Whiplash. Então, aonde eu quero chegar com isso que eu tô falando para vocês? Se exortem. Busquem. Façam diferente. Poxa, minha vida não muda. O que você tá fazendo diferente? Nada. Tava conversando com a minha sogra esse final de semana. Ela falou assim, poxa, minha filha se relacionou com outros caras, mas nenhum cara fazia com ela o que você faz. Amém, que eu apareci e hoje a gente tá para se casar. Mas enfim, o que vocês estão fazendo diferente? Esse é o ponto. Quando eu conheci a minha esposa, eu não queria me relacionar. Só que eu estava me matando. Por quê? Porque eu sentia que eu não merecia ser mais feliz. A minha fonte de felicidade, tudo que merecia a minha existência, hoje tem 6 anos, que é a Sabrina. E em breve, agora vem mais um. Tenho problemas, como todo mundo, como eu falei para vocês. Meu trabalho tá uma droga. Mas ainda assim, aonde eu faço a diferença, eu tô lá. Faça a diferença onde você pode. E o que não pode, deixa que o tempo resolve. Quando você morrer, os problemas vão se acabar. Quando você morrer, o que ficou, que não deu para você resolver, vai continuar lá sem resolver. Mas se você pode resolver agora, resolva. Pede essa desculpa. Não olha na cara do seu amigo e fica se remoendo porque você quer falar com ele. Vai lá, conversa com ele. Faça a diferença. Você pode pedir desculpa para o seu amigo, aquilo ali mudar a vida dele e tudo mais. Mas quando ele contar essa história de que você veio procurá-lo para pedir desculpa,
a sua história vai mudar a vida de outras pessoas também. Você não é irrelevante. Para finalizar aqui, eu fiz algumas diferenças aqui entre o filme e o livro. De uma maneira bem breve eu vou falar para vocês aqui. A primeira parte é que assim, o conto ele te joga no escuro. Não é igual o filme que a gente vai sendo servido ali com alguns fragmentos e vai puxando a gente para descobrir quem é o Chuck ou qualquer coisa assim. Não, a gente só descobre o Chuck mesmo da metade do conto pro final. Que a gente conhece o Chuck e aí a gente descobre por que tudo estava acontecendo. Mas até então, a gente não tem pista. A gente precisa ir montando o quebra-cabeça no conto. No filme não. No filme nós vamos sendo ali servidos com um pouquinho de cada informação para a gente poder continuar assistindo. Enquanto no livro isso parece uma coisa mais dark, aqui no filme é uma coisa mais soft. No livro, você está sempre nesse escuro, você tem que montar o quebra-cabeça, você tem que se ligar nas sacadas e tudo mais. No filme, nós temos a cena da professora, da qual é uma luz pra gente. Porque quando ela fala da vastidão que nós somos e do fato de contermos multidões, ela não só fala do texto do Walt Whitman, como isso traz pra gente uma mensagem do tamanho daquilo que ela quer passar. Isso é importante no filme, porque até então, quando a gente começa a conhecer o Chuck, se não tivesse essa cena, ia ficar um pouquinho mais complicado da gente conseguir entender o que aquilo tudo queria nos passar. O conto, ele é mais frio, até porque, como eu já comentei com vocês, o King estava tentando ali ser um pouco mais filosófico do que medonho, né? O filme não, o filme é uma gelatina de morango, só vem, só vem. Ele acolhe, ele é um cobertor bem quentinho, é gostoso você assistir o filme, porque é aquela coisa, o filme ele não tem uma queda. Talvez a maior queda que tem do filme é a questão da gente entrar nas cenas com o avô, porque as cenas com o avô traz muito aprendizado, e é onde o filme dá uma acalmada de fato. Mas sempre que o filme está perdendo o ritmo, vem alguma cena mais fantasiosa, por exemplo, as cenas ali de dança, elas dão muita vida pro filme. No livro, o Chuck é quase um símbolo. É difícil a gente conseguir entender o que é o Chuck se não for essas referências de ele estar por toda parte, né? É quase como se ele fosse uma entidade divina. E uma coisa que o filme fez muito bem ali no primeiro ato, aliás, no terceiro ato, que é o Apocalipse, o filme faz muito bem, porque você fica curioso, né? Você fica pensando, quem é, quem é? Depois a gente descobre quem é o Chuck e tal, tudo, mas é uma coisa que foi bem adaptada sim. Só que no livro parece que isso é mais profundo, é mais difícil de você identificar quem é o Chuck. No filme, o Chuck ele é mais aprofundado, então a gente se apega a ele com mais facilidade. Porque no livro, pouco se fala do Chuck. Aqui, com as histórias da vida dele e tudo mais, a gente consegue se afeiçoar, fica mais gostoso você conhecer o Chuck. Uma coisa que é bem diferente no livro é exatamente o Apocalipse. O Apocalipse de fato é medonho. Eu acho que ali o King colocou peso mesmo na parte da destruição, do caos e tudo mais. No filme virou uma coisa mais afetuosa, tanto é que tem aquela coisa da Felícia ligar pro Marty, ver ali filosoficamente, poeticamente falando, os dois vendo o fim do mundo, sentados ali no quintal, vendo as estrelas se apagarem. É uma coisa muito bonita de se ver. E principalmente o fato ali de eles são um casal separado, eles deixarem as diferenças de lado para de fato ficarem juntos ali no final, é uma coisa muito bonita, né? Você vê ali o desespero das pessoas no início do filme e tudo mais. No início do filme é uma coisa assim, você vê o desespero pelas interpretações, mas não tem nada assim que tipo traga algum tipo de medo mais enfático assim, sabe? Uma coisa que é muito diferente aqui em questão de intensidade. No livro, quando chega ali o final que o Chuck adolescente se depara com o Chuck adulto, aquilo ali é o plot, de fato. Ali, quando a gente chega naquela parte no livro, aquilo de fato é uma baita de uma descoberta. Aqui não. Aqui a gente vai sendo servido. Tanto é que do segundo ato em diante, quando vai aparecendo lá que o Chuck tem uma doença e tudo mais, na dança já mostra que tem alguma coisa errada com o Chuck. A primeira aparição do Chuck, se eu não me engano, é a hora da dança. Então, tipo, quando ele aparece ali na rua, que ele dá aquela pausa, assim, já dá pra gente sacar que tem alguma coisa errada com ele. E a gente vai, de uma certa forma, sendo servido ali aos pouquinhos até chegar ao final. Por isso que o final não é tão impactante assim no filme. O Mike Flanagan, ele foi bem fiel à história, apesar dessas pequenas diferenças. Mas ele não foi fiel ao silêncio que essa história traz. Porque ela é silenciosa no conto. Ela não te entrega o que o final tem para revelar. E o Mike aqui, ele vai servindo a gente do início até o fim. Você se apega ao Chuck. Você quer conhecer o Chuck.
você quer saber o que aconteceu com o Chuck depois daquilo. O conto em si, ele faz a gente perceber que nós somos um universo muito vasto. E apesar de tudo aquilo que nós conversamos, no conto, isso é mais intenso. Isso é tratado de uma maneira mais grandiosa. Por quê? Porque é de fato o conto que faz com que nós entendamos que essa vastidão não se trata só de como nós crescemos, amadurecemos e vivemos. Isso tem a ver também com todas as pessoas que estão fazendo parte do nosso cotidiano, próximas e distantes, direta e indiretamente, com intensidade e às vezes sem muita relevância. Mas a verdade é que aqui você entra num centro de importância que às vezes nem você vê. Quantas pessoas não se excluem achando que elas são invisíveis, que elas não são capazes, que elas não são relevantes? Quantas pessoas que a gente cruza na rua e não faz nem diferença? Aquelas pessoas que a gente passa, a gente vira a cara para não olhar para ela. E nós não fazemos a mínima diferença de ajudá-las ou não. Às vezes a pessoa está se matando para pegar o leite lá no mercado, na prateleira que ela não alcança direito. Você está do lado, você finge que não vê e vai embora. Quantas pessoas, e isso eu me incluo dentro dela, que são como o Renato Russo, que era um grande ídolo lá em cima do palco, e foram exortadas por aquele cara que às vezes ia para casa depois do show e se sentia sozinho. Eu sou um dos caras que foi exortado pelo Renato Russo. O Renato Russo, no show do CD Como Se Diz Eu Te Amo, ele fala: a gente tá sempre procurando mudar o mundo, né? Mas em uma das músicas ele fala lá, a gente quer mudar o mundo, mas na verdade precisamos primeiro mudar a nós mesmos. Isso ajuda pra caramba. Sabe? Quantas situações que tem essa importância de olharmos com um olhar diferente, com carinho, com amor. Quantas situações que não pedem que deixemos aquilo para trás. Tem aumentado cada vez mais os casos de abuso. Quantas vezes que é hora de você dizer um não e você resolve ficar para dar mais uma oportunidade e coisas hediondas acabam acontecendo. Temos sim que olhar para os nossos próximos, temos sim que orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não gostam da gente, que querem o nosso mal. Nós temos que orar, isso é fato. Até porque mudança vem de dentro para fora e não ao contrário. O que vem de fora sai, mas o que vem de dentro é tudo aquilo que nós temos dentro de nós. É interessante quando a gente para pensar nessas coisas e percebemos o quanto somos falhos. E é interessante também quando paramos para pensar nessas coisas e vemos o tanto de diferença que fazemos no mundo. Esse filme, ele nos convida a fazer a diferença, a seguir a nossa vida. Como você vai morrer, eu não sei. Eu não sei como eu vou morrer. Mas pra mim, pelo menos, isso não importa. Porque no agora, eu tenho muita coisa para fazer. Tô tentando fazer um monte de coisa diferente. Tô tentando. Tá tendo resultado? A maioria delas não. Mas eu vou continuar tentando. Resultados diferentes pedem posturas diferentes, escolhas diferentes, posicionamentos diferentes. Você vai querer continuar brigando pelo Lula, pelo Bolsonaro? Ou você prefere convergir ideias? Ore pelo Lula, pelo Bolsonaro, seja lá por quem for. Ore por eles. Mas entenda que a verdadeira diferença você faz quando você muda a ótica com a qual você olha o mundo. Isso é muito louco, isso é da hora demais. Aproveita o domingo com seus filhos, brinca no parque, vai lá empurrar uma balança, vai lá escorregar no escorregador. Sobe lá no playground com seus filhos e imagine um mundo diferente junto com eles. Não sei se o seu filho gosta do mundo do pirata, do mundo dos super-heróis, do mundo das princesas. Eu não sei qual é o castelo que você vai entrar na hora que você subir naquela árvore. Mas aproveita o momento. É tudo isso que você tem. É disso que se trata a vida de Chuck. Vamos mudar o nome do filme? A vida do Renatrovski. A vida do João. A vida do Luiz. A vida da Vanessa. A vida da Juliana. A vida da Júlia. A vida do Chris,
a vida do Leon, a vida do Jair, a vida do José. Eu não sei qual é o nome do filme de vocês, mas faça desse filme uma obra-prima, porque você só tem uma oportunidade. Ok? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!